Conferência de Berlim. Peguem esse nome, Conferência de Berlim, só que é um evento que disse respeito, né, ao continente africano. Um evento geopolítico que consistiu em partilhar, dividir o continente africano entre zonas de influências, né, das potências europeias. Então, os europeus, os estadistas europeus, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles aqui, mas os estadistas europeus se reuniram para decidir a partilha, né, ou como se diz em inglês, the scramble of Africa, né, a roedura da África, a partilha da África. Às vezes cai em prova roedura, partilha, divisão da África, Conferência de Berlim. Então você se perguntou, mas Conferência de Berlim, mas que diz respeito à África? Isso mesmo. Então você já tem que ativar o alerta aí. Então coisa boa não é. Coisa boa não é. A Conferência de Berlim, sobretudo na época que ela se realizou, né, que foi em 1884, 1885. Então não foi uma só conferência, foi uma série de eventos, de reuniões. Essas conferências que a gente vê hoje, né? Conferência de Estocolmo para discutir sobre o meio ambiente, Conferência de Durban contra o racismo, Conferência de Marrakech para decidir o direito das pessoas especiais, né, os direitos, né, enfim, você tem uma série Então, esses nomes, os lugares que eles se realizam, tem um porquê, mas esse evento em específico, ele teve um caráter extremamente imperialista e neocolonialista, tá? Então, essa é a minha introdução, só para vocês já ativar o alerta, ver o que vem por aí. Mas beleza, gente, a gente nem começou a aula, mas a gente já tem algumas informações e aprendemos algumas coisas sobre a Conferência de Berlim, né? Nem começou a exposição, né, que a aula já começou. Então agora a gente vai ver com calma, com detalhes, um pouco dessas nuances. Tá? Quando ocorreu a Conferência de Berlim? A Conferência de Berlim ocorre num período que o historiador Eric Hobsbawm, que é muito cobrado nessas provas de Enem, de vestibular, ele denomina como Era dos Imperialismos. Século XIX é a Era dos Imperialismos, segundo Eric Hobsbawm. O século XVIII é a Era das Revoluções, porque ocorreu a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa, a Revolução Haitiana, a Revolução Industrial, né? O século XVIII. O século XIX, Era dos Imperialismos, e o século XX é a Era dos Extremos, devido à guerra. O Hobsbawm chama de guerra total. Então, essa conferência de Berlim já fica uma dica. Ela, de certa forma, é um desdobramento, uma consequência, um resultado de uma expansão dos impérios europeus. Uma expansão dos impérios europeus. Tá? Se lá atrás, nas grandes navegações, Portugal, Espanha, pioneiro nessas grandes navegações, eles se projetaram fora da Europa para conquistar territórios de além-mar, territórios ultramarinos, Brasil, América Latina, Extremo Oriente, Filipinas, por exemplo, né, parte da Índia e parte da China, isso no século XVI, a partir de 1500, até antes. O século XIX, ele é uma retomada dessa experiência colonial, mas a partir de uma nova roupagem, de um novo desenho, de um novo desdobramento, uma nova estratégia. Por isso a gente chama de neocolonialismo, porque teve um colonialismo lá atrás. Só que esse novo colonialismo, ele vai ser mais voraz, por quê? Porque no curto espaço de tempo, ele vai causar um impacto muito grande no continente africano e asiático também. Mas a Ásia a gente vai deixar de fora aqui. Tá? A gente vai se concentrar no impacto na África. Por quê? Porque ele já está num processo avançado, numa fase avançada. A Revolução Industrial está na segunda fase da Revolução Industrial. Então, o armamento é mais potente, a indústria bélica é bem desenvolvida, e aquela revolução que a Inglaterra fez, a Revolução Industrial, no século 17, 1760, 1780, que começou ali, no final do século XIX, a Alemanha já estava despontando como grande potência industrial, a França também já está ensaiando algo nesse sentido, a Inglaterra está se mantendo, e está surgindo outra potência aí também, que é os Estados Unidos, mas que não participou da Conferência de Berlim. Tá? Então, é um evento que vai impactar bastante o continente africano, vai causar muitas consequências que se sentem até hoje no continente. Tá? Então, primeiro, ele é do final do século XIX, a era dos imperialismos. Ok, foi no século XIX, mas o que foi, de fato, essa conferência dos de Berlim, né? O que foi ela?
professor, você disse que foi no final do 19, a era dos imperialismos, expansão de impérios europeus. Tá, mas o que ela foi? Ela foi um evento, mas na verdade uma série de eventos. O evento principal é a Conferência de Berlim, em 1884/85. Ela se inicia ali em 84 e vai desdobrando, sim, várias reuniões, várias conferências. Né? Não existia a ONU na época, a Organização das Nações Unidas, foi criada só em 45, após a Segunda Guerra. Antes da ONU existia uma outra organização, que eles chamam de Toothless, né? Os analistas chamam de Toothless. Toothless é sem dentes. Ela não tinha um conselho de segurança, ela não mordia, que era a Liga das Nações. Então, a Liga das Nações, que seria uma liga, uma sociedade das nações, seria usada para pacificar, para evitar novas guerras, ela não impediu a Segunda Guerra Mundial. Tá? Mas esse período aqui não tinha nenhuma dessas instituições. Não tinha a Liga das Nações, não tinha a ONU, não tinha uma Corte Internacional de Justiça para julgar os estados que tem hoje, a CIJ, não tinha o TPI, Tribunal Penal Internacional, que julga indivíduos, sujeitos, foi só criado em 2001. Né? Não tinha como proibir, por exemplo, crimes de genocídios, crimes de guerra, tortura, que o Tribunal Penal Internacional hoje, o artigo 5º, 6º e 7º, né? A doutora Carla aí me corrija se eu estiver errado, né? Deve ter mais propriedade para falar desses assuntos do direito internacional, mas o TPI são organismos que surgiram para impedir essas coisas atrozes que ocorreu lá atrás no Congo, que ocorreu no Haiti, por exemplo, que ocorreu nas Antilhas, que ocorreram em Madagascar. Tá? Então, aqui os europeus eles estão deitando e rolando, gente. Estão fazendo o que querem. Estão se reunindo numa mesa, entre eles, os líderes, para decidir o destino da África, sem convidar um africano, um representante africano. Você pode falar, professor, mas não tinha Estado na África nesse período. Tinha Estados, tinha impérios antigos. Posso citar vários impérios aqui que existiam antes de até mesmo de surgir um Estado português, o Estado espanhol, que seria mais antigo. Né? Império de Gana, conhecido como Agadu, tá? Desde o século 8, 9, o Império do Takru, na região do Senegal, ali, do oeste africano, o Império do Mali, 1235, fundado por Sundiata Keita, que reuniu 12 reinos africanos, Reino Do, Reino Mandinga, Reino Takru, Reino Sosso, enfim, tinha vários, pessoal. Porque a historiografia ela é racista, eurocêntrica, a historiografia ocidental. E ela não menciona isso. Então, os europeus no século XIX vai decidir o destino do continente africano sem levar em consideração nações soberanas, que deitavam raízes no tempo, de histórias, de legados. Tá? Então, aqui foi uma política extremamente assassina, violenta, né, que essa Conferência de Berlim, que é o eufemismo, né? Eles não vão colocar que nome vamos dar uma conferência? O saque do continente africano. Eles não vão fazer isso. Eles vão dar um nome assim, Conferência de Berlim. Até para distanciar da imagem da África. E as datas são muito... Eu estudei as datas de Berlim, que são toda reunião é uma reunião assim importante, você registra ela em ata, né? Você descreveu o que aconteceu na reunião. E nas atas dizem que a primeira reunião consistiu em decidir a navegação dos rios da África. Não, essa reunião não é para partilhar a África, é para decidir a navegação, como navegar dentro do continente africano. Né? Imagina alguém falar assim, Lucas, ou Abina, né? Ou professora Sabrina, eu não quero ter um controle sobre seu corpo, tá? Mas eu quero ter um controle sobre as veias, o sangue que passa pelo seu corpo. Né? É a lógica para pensar a Conferência de Berlim. Não, nós não queremos ter controle sobre o território africano, mas sobre os rios. Vocês já viram o mapa dos rios da África? É rio para tudo quanto é lado. Rio Níger, Rio Kwanza, Rio Congo, Rio Limpopo, Rio Nilo. Né? Então, nossa, nós não queremos controlar o continente africano, só os rios. Você controla o sangue, as veias do sangue, a aorta, né? Os glóbulos vermelhos, brancos que passam por um corpo. Você controla o corpo inteiro, gente. Tanto é que uma vacina, uma injeção é dada na veia, né? Então, aqui eles foram direto na veia do continente africano. Né? Foram justificando os rios, a navegação nos rios. E se você adentra mesmo você conhecer direito do território, as bacias hidrográficas, muito, né, na região da África do Oeste, né? Então, eles foram muito perversos nesse sentido. Há uma perversidade forte aí. Tá? Talvez essa aula seja mais uma aula psicanalítica freudiana do que uma aula mais afeita a Hobsbawm, a historiadores e tal. Porque dá uma angústia mesmo, mas enfim, vamos deixar um pouco a emoção de lado para ser mais pragmático. Tá? A partilha da África propriamente dita. Aqui vocês têm um mapa à esquerda, um mapa que mostra razoavelmente, tá? Porque esses desenhos eles vão variando ao longo do tempo. Entre 1884 e 1910, 1913, ali as vésperas da guerra,
esse mapa ele vai se alterando, mas trocando em miúdos, pessoal, trocando em miúdos, a França ficou com boa parte, em amarelo aqui, da região da África do Oeste. Tá? Tanto é que eles até dividiram essa região, por exemplo, a região de cima, Marrocos, Argélia, Tunísia, entre o que os franceses chamavam de África Equatorial Francesa, chegando até a parte central aqui do Congo. Tá? E a África Ocidental Francesa, que pegaria Senegal, Gâmbia, Mali, Burkina Faso, parte do Sudão do Sul também. Tá? Ficou sob controle francês. O controle belga ficou mais nessa região aqui, ó, no Congo, tá vendo? No Congo. Só tem um errinho aqui no fundo, gente, que essa partezinha ficou com a França. Seria o Congo-Brazzaville. Tá? Na época, esse país se chamava Zaire, o antigo Zaire. Controle italiano, há uma certa controvérsia aqui. Por quê? A Itália ficou muito pouco tempo no continente africano. Inclusive, teve guerras contra a Etiópia, que ele foi derrotado pela tropa do imperador Menelik II, o imperador da Etiópia. Mas parte da Somália e a Eritreia, né, ficou sob domínio da Itália. Então, a Itália esteve também presente. Agora, a Alemanha pegou parte aqui, onde seria hoje a Namíbia, tá? Sudoeste africano. Tá? Depois eles fizeram uma troca com os belgas, na região dos lagos, aqui ficava Congo, Ruanda e Burundi. Então, eles trocaram. Então, foi partilhando o continente, foi partilhando, foi decidindo ali, sem convidar os soberanos locais. Tá? Um estudo mais aprofundado vai ver que a Conferência de Berlim, na verdade, se inicia antes, né? Mas, para título de Enem, de vestibular, podem ficar com essa data. Podem ficar com essa data. Tá? Angola, Moçambique, né? Controle português. Aí lembrem lá da questão sobre o mapa cor-de-rosa. E Portugal ele achurava isso com, né, essa área, querendo fazer uma ferrovia que ligasse Luanda a Maputo, de uma ponta a outra, e outras cidades principais de Moçambique, para escoar o comércio vindo marítimo, que viesse da Ásia, via, ao invés de atravessar esse canal aqui, a Cabo das Agulhas, o antigo Cabo da Boa Esperança, você canalizaria o comércio direto por dentro. Tá? Portugal. Espanha também teve uma partezinha aqui do Marrocos, Ceuta, por exemplo, mas essa colonização espanhola de Ceuta já é desde as grandes navegações. Libéria e Etiópia é um caso à parte, né? Porque eles não foram colonizados necessariamente, né, como os demais estados, mas a partilha foi, o início da partilha foi isso, tá? Que é a divisão do continente africano ao longo dessas conferências. Porque essas potências, eles vão crescendo em termos econômicos, militares, Inglaterra, França, Reino da Itália, Império Alemão. A Itália ainda ela está recém-unificada, então ela está decidindo o seu destino nesse sentido. E o que eles buscavam aí, gente? Matérias-primas, recursos minerais, escravidão moderna também, trabalho aviltante, né? Torturas, e chancelado pela religião, as chamadas missões evangélicas e católicas no país, e também o racismo científico, a eugenia. Tá? Por isso que eu falo que essa aula você pode desdobrar ela em 1 hora, um curso de 6 meses, você pode reduzir ela. Mas isso foi tudo instrumento, justificativa para estar lá. Né? Por isso que a gente faz uma relação entre o neocolonialismo e a segunda revolução industrial. Porque ela foi resultado desse surto neocolonialista, essa Conferência de Berlim, que surge a partir do século XIX. Então, a Europa estava experimentando esse desenvolvimento exacerbado, tecnológico, né, a expansão das ferrovias, né, muitas mercadorias, e você vai vender para quem essas mercadorias? Vamos vender para os africanos, no outro lado do continente. Então, era uma forma também de alterar o modo de vida das populações do continente africano. Né? Tem um discurso no parlamento inglês, no final do século XIX, por um membro da Câmara dos Comuns. A Câmara dos Comuns seria o equivalente à nossa Câmara dos Deputados no Brasil. Né? A House of Lords, a Câmara dos Lords, né, seria o Senado. E a a Câmara dos Comuns seria a Câmara dos Deputados. Um representaria o povo, outro representaria a nobreza togada lá na Inglaterra. Então tem um discurso desse Balfour, ele vai dizer o seguinte, temos
mercadorias estocadas nas fábricas, aqui em Yorkshire, em Londres, né? Uma crise de superprodução. Você produz muita mercadoria, não tem para quem vender. Isso ocorreu na Inglaterra em 1875. É uma das crises cíclicas do capitalismo. E ele discutiu, esse deputado, falou, ó, temos aqui fábricas que têm muita mercadoria e não tem para quem vender. Só que do outro lado, ele fala do Mediterrâneo, há populações que se vestem diferentes e poderiam adquirir esses hábitos para comprar os tecidos, né, a produção têxtil, superproduzida, o excedente de produção. Então, a ideia era colonizar para alterar o modo de vida, implantar uma missão civilizatória, entre aspas, que é mais barbárie do que civilidade, tá? E, com isso, a gente alterar todo esse modo. Então, foi algo pensado nesse sentido. Tá? Agora, quem foram os protagonistas? Quem foram os principais? Pessoal, se vocês forem pegar um pouco a história do colonialismo, vocês vão perceber que Portugal ele sai na frente nas grandes navegações, motivo pelo qual ele colonizou o Brasil, por exemplo, teve poder suficiente para firmar um tratado que dividia, entre aspas, ali, né, o mundo em duas áreas de influência, uma área de influência espanhola, outra área de influência portuguesa, os dois grandes impérios do contexto das grandes navegações. Só que quando dá esse desenvolvimento histórico, no século XVI, XVII, já no século XVIII, Portugal não tem tanto prestígio mais. Portugal está enfraquecido. Portugal está buscando recuperar esse prestígio internacional. Então, uma boa forma que ele tentou fazer isso, de recuperar, foi convencendo o chanceler alemão, Otto von Bismarck, a realizar uma conferência para decidir essa questão da exploração, da ocupação, da invasão do continente africano. Da invasão do continente africano. Exato, Lucas. A Conferência de Berlim ocorreu um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Alguns historiadores falam que a Conferência de Berlim é a antessala da Primeira Guerra Mundial. O que seria essa antessala? Não tem quando você vai num lugar, você vai num consultório médico, antes de entrar no consultório, você fica numa salinha esperando? Isso é uma antessala. Então, vamos supor que o consultório é a Primeira Guerra. A antessala seria a Conferência de Berlim. Está quase... É como se fosse o início da guerra aqui. Porque eles começam a dividir território, não concordam com a divisão depois e começam a brigar entre si. Só que tem muita arma, tem muita potência, tem muito ego, né? Tem muito machismo tóxico, né? Coisa de né? Uma coisa bem homens, né? De idade avançada brincando de guerra e não vão para o fronte nem mandam seus filhos para o fronte, mandam soldados para lá morrer. Então tem algo, a sua observação é perfeita, Lucas. Foi as prévias da Primeira Guerra aqui. Então Portugal convence esse chanceler alemão a fazer uma reunião de caráter diplomático para decidir essa divisão do território. Então, os principais protagonistas são quem? Bélgica, o rei Leopoldo I, ele conseguiu convencer todos a ficar com o Congo. Então, vejam bem, antes da Bélgica conquistar o Congo, uma pessoa era dona do Congo, ou se dizia ser dona do Congo, Leopoldo I. Tá? Aí foi tão violenta a intervenção que até os colonizadores se assustaram com o colonialismo do Congo, pelos belgas. Né? Pelo Leopoldo I. Falou, não, peraí, tira o Congo da mão desse cara, né? E deixa a Bélgica tutelando esse território. Tá? Então, a Bélgica foi um dos protagonistas. Outro protagonista, Portugal. Ele vai anexar essas regiões do interior de Moçambique. Tá? Defendia essa ideia do mapa cor-de-rosa. Estipulava essa unificação territorial entre os dois domínios portugueses, Moçambique e Angola. E a França também. Essa política expansionista, que eles já vinham ocorrendo, né? Não parou, não começa aqui. Começou com a Argélia em 1830. A ocupação, a invasão francesa do continente africano começa com a Argélia. Aqui, ó, Argélia aqui. Argel, bem no litoral. A França está aqui, né? A gente começa aqui, ó, bem pertinho. 1830, intervenção francesa na Argélia. E tem a Alemanha também, que está ali também, né? Mas os principais foram esses três aqui. A Inglaterra também. Professor, por que os Estados Unidos não fez parte, já que eles estavam ali desenvolvendo armamento adoidado? Os Estados Unidos estavam muito preocupados com suas questões internas. Recém-saído da Guerra Civil Norte-Americana. E também eles achavam que se você decidisse partilhar, se você legitimasse a partilha de um continente fora da Europa pelos europeus, os Estados Unidos achavam que isso poderia dar argumentos para que o próprio território americano
deles fossem recolonizados, porque esse é um evento neocolonialista. Os Estados Unidos foi colônia também. Então eles falaram, não vou mexer com isso não, porque depois eles podem vir aqui, dividir a Louisiana, a França querer tomar de volta a Louisiana, a Espanha querer tomar de volta a Flórida. Então vamos evitar, não vamos mexer com isso não. Deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Então eles acabaram mantendo uma equidistância aqui, pragmática. Tá? Continuemos. Então, pessoal, a conferência em si ela foi idealizada por Portugal, mas os alemães que tinham muito poder na época, devido à unificação, ao avanço na área da Revolução Industrial, dos armamentos. A Alemanha desenvolveu uma metralhadora super potente que alterou a forma de fazer a guerra. A ThyssenKrupp, uma empresa que hoje fabrica elevadores, na época fabricava armamentos de guerra. A ThyssenKrupp é uma empresa que fabricou uma metralhadora que o governo brasileiro comprou no final do século XIX, nesse mesmo período. Tá? Se vocês forem ver, a Guerra de Canudos, o massacre que teve aqui na Bahia, ocorre um ano depois da Conferência de Berlim, 1886. Não é um ano não, é 16 anos, perdão. É 11 anos depois, 12 anos depois. É 1896, Canudos, né, se não me engano. E usou essa metralhadora, que era conhecida como uma matadeira, que atirava assim, alterou a forma de fazer a guerra. Então a Alemanha está com prestígio, está com uma potência militar. E Portugal convenceu a Alemanha a fazer essa conferência. Esse evento reuniu 14 potências. A gente está mencionando aqui as principais: a Bélgica, a França, a Inglaterra, a Alemanha, Portugal. Mas teve o Império Otomano fazendo parte, Reino Sueco, Reino da Dinamarca, teve vários, né? Mas os principais são esses que eu mostrei para vocês aqui. Tá? Aí teve uma segunda conferência, mas quando a gente fala conferência, a gente fala de uma só, mas são várias, tá? Mas podem falar conferência de Berlim, e eles buscavam tomar posse ao máximo dos territórios do continente africano. Era uma corrida por território, por recursos. E não tinha regulamentação, gente. Não tinha assim, tal país ficou tal área. Tal... Então isso começou a criar alguns atritos diplomáticos. Tá? Só que, a princípio, o território ficou com esses desenhos aqui. Ó. Isso que chama muita atenção o mapa do continente africano. Alguns mapas que parece que foi passado uma régua, literalmente. Então aqui dá para ver melhor. Território francês. Está em alemão aqui, tá? Frankreich seria o Império Francês, ultramarino. Em azul. Espanhol aqui. Região de Ceuta e também parte do Marrocos, atual Marrocos. Itália ficou com parte da Líbia aqui. O Egito, a Inglaterra e depois a França. Melhor, ao contrário, a França, depois a Inglaterra, o Egito. A Inglaterra pegou parte da Nigéria. Também. A França ficou com a parte do Congo-Brazzaville. A Alemanha pegou Namíbia e essa partezinha aqui acima de Moçambique. A Bélgica, o Congo. A Inglaterra pegou parte da África Austral. Só que isso foi bem antes, a Inglaterra aqui na África Austral, tá, gente? Foi já no período que teve a colonização dos Estados Unidos. Então você vê, é uma partilha mesmo. E a França pegou Madagascar também. E a Abissínia, que seria a atual Etiópia, ficou neutro, porque eles expulsaram os italianos. Agora, para finalizar, falar um pouco da justificativa. Qual que era a justificativa? Tem um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. De boas intenções o inferno está cheio. Tem um outro provérbio africano, ele é do Senegal esse, que diz que se um lagarto provoca um peru, é porque tem uma árvore por perto. Então, isso quer dizer o quê? Se um país que não tem tanto prestígio internacional como Portugal pede uma conferência desse nível, é porque tem uma costa quente, porque tem uma proteção. Então, se Portugal provoca essa conferência, é porque ele se apoia numa árvore maior, que é o quê? Que é as potências europeias. Então, qual que seria a justificativa? Primeira, a ideia de civilizar. Não, temos que ir para a África para quê? Para civilizar, para levar religião. Eles não têm religião, cristiano, aquela velha história. Aquela velha história que a gente já está cansado de ouvir, mas a ideia de uma missão civilizatória. Temos que salvar os africanos, né? Aí usaram até um termo na época que é
título de um poema que foi publicado em um jornal na Inglaterra, chamado White Man's Burden, que é o fardo do homem branco. Então, vamos dizer que o africano e o asiático, o latino, era um fardo que o homem branco tinha que carregar. E que fardo era esse? Civilizá-los, a civilização. Levar para lá a escola, levar para lá a religião, levar o sistema de governo, levar o direito, levar a história, a humanidade, enfim. Então, a justificativa era essa. Ela tinha que justificar para estar lá. A ocupação do continente africano foi realizada sob a justificativa de missão civilizatória. Aí usa a igreja também para estar lá. Usa a ciência, leva antropólogo, que propõe acabar com a escravidão. Vamos acabar com a escravidão. Mas, enfim. E as potências justificavam que essa ocupação seria possível, a partir dela, levar o cristianismo e também as benesses da civilização ocidental a essas populações. E aí essas eram justificativas, né, gente? Porque o pretexto a gente sabe qual que era. Explorar ao máximo a economia, extrair recurso, matar pessoas, escravizar, violência de todos os tipos, sexual, mutilação. Então, professor, mas foi fácil assim? Não, não foi fácil. Apesar dos recursos todos, não foi passivo. Teve movimentos de resistência e muitos. Aí surgem os grandes revolucionários. Vai ficar conhecido lá nos anos 50, anos 40. Julius Nyerere, na Tanzânia. Nyerere era um professor que é o primeiro a traduzir Shakespeare para o Swahili. Julius Nyerere, na Tanzânia. Tomás Sankara, um grande revolucionário de Alta Volta, né? Antiga Alta Volta, seria Burkina, né, hoje. O Sankara. E os outros dos anos 70, que são mais conhecidos, Agostinho Neto, né, o Mário Pinto de Andrade, enfim, né, também intelectuais que se insurgiram contra isso. Aimé Césaire, que era do Caribe, das Antilhas, Martinica, mas que escreveu muito sobre isso. Leopoldo Senghor, no Senegal, também o fez. E o principal dele, que talvez seja o mais conhecido, e já tem caído em prova esse nome, talvez seja bom decorar ele, um cara chamado Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah. Ele foi de Gana, porque Gana, quando faz sua independência, começa a ajudar a resistir contra... Só que é um momento avançado, é um outro tema para uma outra aula, mas vocês entenderem que existiu resistência, gente. Não foi tão fácil assim. Apesar dos armamentos, do engodo internacional, espionagem, enfim, sacanagem que foi feita aqui, mas teve grandes resistências. Tá? Em diferentes partes da África, inclusive uma resistência muito forte feminina. Não estou falando o nome de homens aqui, né? Mas desde o século XVI, XVII, tem as Amazonas do Benin, Nijinga, rainha de Angola, que resistiu muito aqui. As mulheres do Senegal, entre a Primeira e a Segunda Guerra, expulsaram tropas dos franceses do país. A resistência tinha. E a resistência tem caído bastante em prova também, isso é interessante. Se aterem a isso. Tá? E é isso, pessoal.